E não é com o derretimento das geleiras em si, no sentido de que essa massa de água congelada vai derreter e vai subir a água. A nossa maior preocupação é que a água a 4 graus Celsius vai aumentar, porque a água a 4 graus Celsius é a expansão máxima do volume da molécula de água. E aumentando isso numa escala de 70% do planeta, eu vou aumentar o nível do mar. É muito louco, é uma coisa Nossa. impressionante. Não só a água a 4 graus, como a expansão térmica da água mais quente também, né? Muito se fala, né, que o oceano vai do aumento do nível do mar, e a maior parte do aumento do nível do mar é pelo aumento da energia armazenada na água. Se você for ler o relatório do IPCC, eles deixam claro isso lá. O IPCC, para quem não sabe, é um painel de cientistas de diversos países que escrevem sobre mudanças climáticas. E eles concordam, eles escrevem um relatório junto, que é feito a cada 2, 3 anos, eu não me recordo agora o período, e eles falam que o aumento do nível do mar é devido a isso, a expansão térmica da água. E agora, imagina com esse aumento do nível do mar, como que as cidades costeiras têm que se preparar com isso, né? Será que os municípios já têm um plano a longo prazo de adaptação? E você cai numa outra pergunta, né? Porque é o seguinte, a gente está pensando a quanto que a gente está falando de aumento do nível do mar? 2 metros, 3 metros, 4 metros? Isso varia. Essa é a loucura. Porque a Holanda está ganhando terreno. O Igor já falou, a Rússia está ganhando terreno. O Canadá está ganhando terreno. Mas como é que fica aqui no Brasil? A gente vai perder terreno, né? Isso vai mudar tanto a visão macro do nível do mar, quanto vai mudar o regime de clima de ondas, clima de marés. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas vai mudar a dinâmica de praias, né? E as praias, elas têm um negócio lindo, que eu acho incrível, que a areia de uma praia ela vai para outra, e vai para outra. As praias se alimentam umas às outras. E toda vez que o homem intervém, geralmente você passa o problema para o vizinho, né? Então minha praia está desaparecendo porque eu estou tendo ondas lá, porque eu fiz uma obra que eu ferrei toda a minha praia. Aí o que eu faço? Eu construo um muro, né? Para quem gosta da Riviera de São Lourenço, aqui a gente tem um muro. Esse muro não gera tanto problema, mas para quem olha Santos, tem vários muros, né? Se você olhar de um lado do muro tá cheio de areia, do outro tá vazio. Por quê? Porque eu barrei o transporte de areia de um lado para o outro, né? Então eu tirei o problema da minha praia e passei para a praia do meu vizinho, né? É tipo eu pegar o lixo que eu vou jogar fora aqui, que eu ponho pro lixeiro pegar, eu tô com preguiça, eu jogo no quintal do meu vizinho, vai ficar puto, né? Lógico, eu ficaria puto da vida. É isso que eu tô fazendo com a areia, né? Eu tô tirando a areia do cara, né? E aí, e ninguém tá preocupado em resolver o problema de fato, né? A minha preocupação é eu, entre aspas, resolvo o meu problema e prejudico o meu vizinho, né? E a gente encontra isso em vários lugares no Brasil, Recife, no Nordeste tem muito. Então, tem muitos dos problemas sistêmicos, né? E aí a gente vai ter, com as mudanças climáticas, ainda aumento de tempestades. Então, esse tipo de política pode ficar mais agressiva. Então, a gente começar a passar mais problemas para os vizinhos, né? Ao longo do tempo. E perdendo praia. E as pessoas que moram perto da costa vão ter problema. Aí você pode falar para mim, mas eu estou em São Paulo. Quem liga? Só que a maior parte da população mundial hoje das grandes cidades estão próximas à zona costeira. Então muita gente liga, é muita gente mesmo que vai sofrer com isso. E aí a gente vai observar um evento de migração climática, que já acontece em menor escala, mas com o aumento do nível do mar, considerando que a maior parte da população mundial vive associada, né, de alguma maneira às costas, vão ser obrigadas a se movimentar, né? Sair da cidade, talvez algumas cidades fiquem inviáveis de continuarem existindo, né? Ou países mesmo, né? Países insulares, que tem uma topografia muito baixa, tem poucos morros, eles vão sumir, né? Então, como lidar com isso, né? Como lidar com um país sumindo no mapa, com uma cidade enterrada, submersa, na verdade, né? É uma questão que a gente vai observar nos próximos anos, caso nada seja feito. E se a gente fizer alguma coisa, ainda tem lugares que vão sofrer impacto. E aí, voltando à questão geopolítica, a responsabilidade é de quem? É de todo mundo, né? Não é de um indivíduo, não é de um país, né? Não é porque o país, a gente pode falar que os Estados Unidos é o país que mais consome, mais polui, então a responsabilidade dele não é dele. Não, não é. É uma mudança de paradigma, é repensar consumo, né? E de novo, a gente não está aqui falando para a mulher que precisa tomar um anticoncepcional, não tome, você está matando as garopas. Não é sobre isso.
é sobre se responsabilizar, né? Entender o que a gente está fazendo, como a gente está mudando, e em tudo que nós pudermos atuar, nós atuarmos, né? Então, eu vou usar um copinho retornável em vez de um copo descartável, né? Eu vou pedir para os meus amigos, quando virem numa festa na minha casa, todo mundo beber em copo de vidro. Parece pouco, mas se esse racional perpetua na nossa sociedade, a gente começa devagar a reeducar. A gente tem um exemplo ótimo na Costa Rica, onde eles começaram uma educação nos anos 70. Hoje é o país exemplo de preservação ambiental, né? Pô, demorou 50 anos. Os mudanças climáticas estão vindo em 50 anos, né? Cada vez mais próximos. Mas se a gente começar, pode ser que a gente esteja atrasado. E eu acho que a gente está mesmo. Mas, por outro lado, se a gente começar, a gente talvez consiga reverter, né? É igual a ideia trazendo para o nosso mundo aqui do Covid atual, né? É igual a ideia da quarentena. Se você se isolar, talvez você consiga ajudar a achatar a curva. Então vamos achatar a curva ambiental também, né? Essa dívida enorme que a gente vai pagar. E de dívida enorme, aproveitando esse tema, eu ia deixar mais para frente, mas tem a dívida do carbono. E a gente falou muito de carbono, mas esse carbono que vai para a atmosfera, né, dos gases de efeito estufa, parte dele é absorvida pelos oceanos também. E aí uma coisa muito doida é que ele vai para... Aonde ele está sendo absorvido por conta da dinâmica atmosférica e oceânica são nas regiões onde você tem afundamento das águas, porque as águas elas chegam em determinado ponto e afundam. E exatamente ali onde estão as maiores concentrações de carbono. E essa água está afundando com uma taxa grande de carbono dissolvido, que é muito maior do que estava esperado. E essa água uma hora ela vai aflorar. A gente não sabe quando. Isso é desesperador nesse sentido, porque não há modelo que esteja acertando muito isso. Mas ela vai voltar, ela vai aflorar, ela vai esquentar e esse carbono que está em massa dentro dela vai voltar para a atmosfera. Então, nesses pools que talvez a gente tenha, a gente vai começar a ter o próprio oceano, que é o nosso sequestrador de carbono através do fitoplâncton e gerador de oxigênio, invertendo esse papel em alguns momentos e se tornando futuramente um poluidor. E é uma conta que ninguém vê e pouco se fala. Uma colega minha de turma estuda bastante fluxo de carbono, né? E tem pesquisas muito voltadas nisso na Antártica e tal. E eu lembro uma vez da gente ter uma conversa sobre isso. Então, é muito interessante quando você pensa que isso pode acontecer. Você ter essa conta que você vai pagar lá na frente, a gente não sabe quando vem, para além dessas contas que a gente está trazendo aqui dos impactos climáticos todos, né? Então, é um cenário que assusta mesmo, né? A gente está aqui assustando os ouvintes de vocês aí, mas é assustador mesmo. E eu ia até fazer essa pergunta, porque qual seria a aposta de vocês aí? A raça humana acaba primeiro afogada, acaba com sede ou acaba queimada, talvez, ou congelada? Qual que é a aposta de vocês? Se a gente não se cuida, se a gente continuar nessa irresponsabilidade? Eu acho que é um pouco de tudo, viu? Uma parte vai queimada, uma parte afogada, outra de sede, outra de fome. Tudo junto e misturado, né? E pensar que a gente tem toda a abundância, né? Acho que a gente morre engasgado, afogado na abundância, né? Isso se não tiver uma guerra nuclear, né, gente? Porque do jeito que a geopolítica global tá, com essa galera votando em gente de extrema direita em todos os países possíveis, não sei onde vai acabar. É uma sensação, às vezes, quando a gente fala, e pegando muito o que o Paulo falou da abundância, né? É tipo você morrer afogado na piscina do Tio Patinhas, né? Só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante. É poder nadar nele. Eu adoro dar mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. É meio isso, você está embebido em abundância de energia, de conhecimento, de riqueza, de todas as coisas bonitas, né, que a gente tem quanto humanidade, porque não é só desastre, né, e quanto natureza e meio ambiente, e morrer afogado nisso, né, do tipo, eu mergulhei fundo demais, né, eu explorei demais. Então, esse é um ponto, assustador mesmo, sempre quando eu e o Igor a gente conversa muito sobre isso, né, e é assustador, sempre é assustador. Mas o lado interessante é que a gente falou tudo de ruim, né? Toda a geopolítica horrível, mas tem luz no fim do túnel, né? Existe um movimento grande, a ONU declarou que essa daqui é a década dos oceanos, isso é muito importante para a gente que é oceanógrafo. E aí, respondendo a sua pergunta lá atrás, Léo, que você falou e a gente não respondeu, né? Como é que é para o oceanógrafo o mercado, o que é a oceanografia no Brasil, no sentido de trabalho, né? De recursos. É isso, a gente tem incentivos, né? Tem também
todo esse desincentivo da pesquisa, mas isso no âmbito geral, mas olhando para o que se faz muita coisa. E os oceanógrafos tiram leite de pedra em muitos aspectos, né? Ou talvez água potável de água salgada, vamos dizer assim, né? A gente consegue desvendar coisas e criar coisas e elaborar elementos, né? Tem muita gente de várias áreas da tecnologia também ajudando, muito pessoal da engenharia elétrica apoiando muito o desenvolvimento de equipamentos, formas de medir, pessoal que trabalha com satélites em várias áreas ajudando muito, a NASA ajuda muito. Então também tem um esforço muito grande, e agora com essa coisa da década dos oceanos, parece só uma declaração boba, mas é uma forma de que as pesquisas como um todo no mundo vão ser mais incentivadas a estar cuidando do mar, porque houve um entendimento de que é o fim e o começo de todo o ciclo ambiental que a gente tem, né? Nesse sentido, a vida veio daqui, né? E de certa forma a vida voltou daqui, para quem gosta da ideia de que os golfinhos são tipos humanos evoluídos, né? Pela forma das nadadeiras serem meio patas e mãos e tal. Mas nessa linha de que tem uma coisa grande e importante rolando, muita gente pensando sério e pensando de forma consciente, de forma sistêmica, forma integrada, tentando tomar decisões e criar políticas públicas em cima disso, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, aí eu falei, quando a gente não começou a entrevista, mas falando para você que eu sou mais positivista que o Igor, no sentido de que eu acho que a solução, né? Nós, como o Paulo falou, nós vamos morrer como, né? Eu acho que talvez a gente consiga se salvar. Eu acredito muito nisso. Tem muitas iniciativas para isso, né? Não é o ideal, não é suficiente, tem que fazer muito mais. Eu espero que esses próximos 10 anos sejam os anos que nós façamos muita coisa. O próprio Acordo de Paris, né, que vocês mencionaram aí, eu li muita coisa, pelo menos, de que ele é completamente insuficiente, né, e os Estados Unidos ainda por cima, semana passada a gente até falou que no Coronga decidiu sair, e, assim, um dos países que mais polui, né, e aí eu fico realmente preocupado, existe essa solução, mas será que a política que domina o mundo hoje, né, essas elites, essa galera do poder mesmo, da grana, do lobby, vai deixar? Aí eu queria puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu faço parte de um movimento jovem que já vem advogando por questões da justiça climática, né? É o Youth Climate Leaders, é uma rede que forma jovens já há 2 anos que atuam no debate público em diversas esferas das mudanças climáticas, né? Então, qual é o intuito? O intuito nasceu da Cássia, ela teve essa ideia 2 anos atrás. Quem tiver curiosidade, eu recomendo pesquisar, que ela queria juntar pessoas jovens de diferentes formações que consigam atuar nas temáticas do clima, né? Porque eu venho de uma área científica, e todo o nosso debate que a gente teve aqui ao longo do Coronga foi bem científico, né? Bem voltado às bases fundamentais da oceanografia, fluxos de energia, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que não é só isso do que a sociedade é feita, né? E você falar todos esses conceitos complicados para uma pessoa que mora numa comunidade simples, ela não vai entender nada. Tipo, pô, e eu com isso? Eu quero comprar o meu pão de cada dia aqui, né? E aí que entra essa maravilha de trazer o quê? Os jovens, de trazer pessoas multidisciplinares, né? Quando eu fiz esse curso, eu, como oceanógrafo, eu acho que eu fui com um pouco de arrogância mesmo, tipo, eu tenho uma formação climática, não sei o que, eu entendo, não sei o que, e de repente eu estava ali conversando com jovens do ensino médio, com pessoas do direito, com pessoas que atuam em comunidades isoladas, e aí eu percebi o quão mesquinho eu era e o quanto é importante essa integração em diferentes áreas do conhecimento. Existe a inteligência emocional, é preciso as pessoas que tenham capacidade de disseminar conhecimento estejam conversando com os cientistas o tempo todo. Os cientistas precisam divulgar o seu material de maneira mais abrangente, precisam fazer uso da ciência pós-moderna, que eu também recomendo ler, para quem ainda não conhece, que é a ciência que considera os pares no desenvolvimento científico. É preciso que a gente faça a ciência cidadã, que é fazer a ciência construindo com a sociedade em si, com as pessoas no qual você está pesquisando ou o lugar onde você pesquisa, né? Então, eu acho que há esperança vindo da juventude, né?
Se a gente for pegar também a deputada dos Estados Unidos, a Alejandra Ocasio-Cortez, que já fala sobre o Green New Deal, né? Tipo,